Meus caros alunos e alunas dos cursos de engenharia da Univesp, hoje nós vamos fazer uso do formalismo lagrangiano para entender o movimento dos pontos materiais quando estes se encontram sob a ação de uma força dita força central. Em primeiro lugar, o que é uma força central? Consideremos um ponto de origem O especial. Esse ponto de origem pode ser, por exemplo, onde se localiza o Sol, quando do movimento dos planetas em torno do Sol. O fato é que, levando-se em conta esse referencial, nós dizemos que uma força é uma força central se ela for sempre uma força radial. E indicamos aqui com esta expressão, F é igual a F de R vezes R sobre R. F de R é uma função apenas de R, onde R é a distância do ponto no qual se encontra o móvel até a origem do referencial, ou até onde se encontra o centro do Sol. Muito bem, essas forças centrais, elas podem ser tanto atrativas, em cujo caso esse F de R que está aqui, vai aparecer um sinal menos na frente, eventualmente, né? Quanto repulsivas. Isso não é uma coisa fundamental no nosso estudo a seguir. Ora, forças centrais, a gente pode mostrar que forças centrais são forças sempre conservativas. Ou seja, elas podem ser derivadas de uma função conhecida como energia potencial, é o que eu tenho nesta fórmula aqui, F de R é igual a menos du. U é uma função de R, é a energia potencial como função da distância do ponto onde está a partícula até a origem do referencial, de forma que F de R é igual a menos du de R dr. Essa força é uma força conservativa, ou seja, toda força central é uma força conservativa. Para ela, nós podemos associar uma energia potencial, e essa energia potencial depende da distância do ponto onde está a partícula até a origem do referencial. Ora, o que nós estamos dizendo é que se nós considerarmos uma integral de linha, de um ponto A até um ponto B, ou da coordenada R0 até a coordenada R, então a integral de F de R' d', com o sinal menos, é igual a U de R menos U de R0. Ou seja, essa é praticamente uma consequência desse fato aqui, né, da força central ser uma força conservativa. Agora, nós vamos analisar um aspecto importante, porque esse aspecto faz com que o estudo das forças centrais seja bem mais simples do que parece à primeira vista. E o que isto tem a ver? Ora, tem tudo a ver, porque a gente pode demonstrar que forças centrais, elas são tais que as partículas podem ser descritas por curvas contidas num plano. Por que isso? Porque o momento angular da partícula que está sujeita à ação dessa força é uma grandeza conservada. Essa é uma consequência importante que a gente vai explorar, essa consequência no nosso estudo. Por que o momento angular se conserva? Porque dl dt é igual a R vetor F, mas F tem sempre a direção de R. Consequentemente, R vetor R igual a zero.
Portanto, dl dt, o momento angular se conserva. Essa é uma característica. Veja, duas características. A primeira é que uma força central é conservativa. A segunda é que o momento angular da partícula ao longo de todo o movimento, não importa onde ela esteja, o momento angular é sempre o mesmo, porque o momento angular é constante, é o que nós derivamos aqui e escrevemos, L igual a L0. Por outro lado, se pode mostrar que, tendo em vista que R escalar L é sempre igual a zero, eu concluo que R escalar L0 é igual a zero. Ora, R escalar L0 igual a zero é a equação de um plano, na realidade, um plano que passa pela origem do referencial. R escalar L0 é a equação que descreve um plano. É claro que L0 é perpendicular a esse plano. Não? Muito bem, então, mais uma consequência que a gente pode deduzir é que o movimento da partícula é tal que, onde ela esteja, esses pontos todos, a sua trajetória está contida num plano. Isso facilita, na realidade, o estudo desse tipo de movimento. Ora, como depende o potencial e energia potencial, né? Porque a gente sabe que no caso da gravitação existe pouca diferença entre os dois conceitos, né? Apenas uma massa que multiplica o potencial me dá a energia potencial. Né? Muito bem, como a energia potencial depende só da distância, isso faz com que a gente escolha as coordenadas polares. Eu estou analisando o plano e, consequentemente, eu introduzo a coordenada R e o ângulo φ. São as duas coordenadas. Eventualmente, a gente faz uso também de versores, daqueles vetores, né, que introduzimos quando falamos de coordenadas generalizadas. Mas o que importa aqui é que nós vamos adotar, vamos escolher esse conjunto de coordenadas, né, R e φ, as coordenadas polares. E vamos ver como essas coordenadas são úteis no estudo desse tipo de movimento, né, forças centrais. Né. Ora, vamos analisar agora, tendo feito essa escolha de coordenadas, veja, agora estou utilizando R ao invés de ρ, como de fato se faz em praticamente todos os livros textos. Né? O fato é que agora o vetor posição ele se escreve como R, a distância, vezes esse versor ER, que é R sobre R, R vetor sobre R. É um versor. No entanto, a velocidade, né, ela tem duas componentes. Né? Uma componente radial, que é dr dt, e uma componente azimutal, sempre na direção, agora estou falando aqui da tangente, né? A, digamos, uma circunferência que passe por aquele ponto. Né? De forma que eu tenho duas componentes da velocidade, R, dφ dt e dr dt. Mas, quando eu considerar o momento angular, veja que agora o momento angular se escreve como L0 vezes K. L0 é uma constante. K agora é um versor perpendicular à superfície na qual ocorre o movimento. O fato é que L é igual a m vezes r ao quadrado vezes dφ dt vezes K. Ou seja, m vezes r ao quadrado dφ dt é a componente L0 do vetor momento angular. Né?
Muito bem. Então, vamos agora a escrever, né, a lagrangiana, né? E essa lagrangiana ela é simples agora, porque o movimento que se dá no plano, utilizando as coordenadas polares, eu tenho aqui a expressão para a lagrangiana. M vezes R ponto ao quadrado sobre 2, mais M vezes R ao quadrado, Φ ponto ao quadrado dividido por 2, menos o de R. Essa é a lagrangiana que descreve um movimento qualquer. Pode ser qualquer força central. Muito bem, as equações são essas equações, né? As equações de Euler-Lagrange, tanto para a coordenada R quanto para a coordenada Φ. É fantástico o formalismo lagrangiano, porque as equações, todas elas sempre têm a mesma forma. Essa é a simplificação. E aqui à direita eu tenho as derivadas e, a partir, então, destas equações, eu deduzo as equações de movimento. É m vezes d2r, a coordenada r dt2, menos m vezes r Φ ponto ao quadrado, igual a menos du dr, essa é a primeira equação. E a segunda equação é curiosa, porque como a lagrangiana não depende da coordenada Φ, então dl de Φ ponto é uma grandeza constante. Consequentemente, ddt de dl de Φ ponto é igual a ddt de m vezes r ao quadrado vezes Φ ponto igual a zero. Mas veja, estamos deduzindo aqui, utilizando o formalismo lagrangiano, uma coisa que a gente já sabe. Ou seja, o momento angular, e agora aqui eu estou falando da componente z do momento angular. E essa grandeza física se conserva e ela é dada por m vezes r2 Φ ponto. Veja, eu utilizei as equações de Euler-Lagrange para deduzir aquele resultado que eu havia comentado antes, né? Ou seja, existe a conservação do momento angular. Muito bem. Ora, vamos agora então explorar, né, a conservação do momento angular. A componente z do momento angular é igual a L0, e agora nós temos que, em qualquer tempo, o produto de m vezes r ao quadrado de t, pode ser para qualquer tempo, vezes dφ dt. dt, isso é uma constante. A primeira conclusão a qual a gente chega é o seguinte, que dφ é igual a L0 sobre mr ao quadrado dt, né? E, consequentemente, olha só que coisa interessante. Se eu determinar r como função do tempo, é o que a gente pode fazer depois, agora eu posso determinar φ integrando, né? 1 sobre R2 de t' dt'. De forma que, uma vez determinado r como função do tempo, eu posso, em princípio, claro, que depende da minha habilidade de efetuar integrais, mas pelo menos eu resolvo o problema no sentido de escrever a resposta em termos de integrais, né? A gente chama isso de reduzir a quadraturas, né? Muito bem. Agora, vamos ver aqui uma segunda aplicação, né, dessa conservação do momento angular, né? Veja, isso vale para qualquer força central, a famosa lei das áreas, né? O que é a lei das áreas? Vamos analisar isto, né? Tenho aqui uma figura, né, e a gente sabe que o vetor posição, ele, à medida que o tempo passa, ele varre áreas, né? De forma que aqui, digamos que eu tenha um planeta, né, a uma certa distância, então esse vetor posição, à medida que o tempo avança, varre áreas. Eu estou destacando aqui as áreas varridas pelo vetor posição. Muito bem, agora vamos fazer o seguinte, vamos considerar uma área infinitesimal, né, que estamos chamando de dA. Essa área infinitesimal está ilustrada aqui por essa figura, e é claro que se eu tomar esse ângulo de φ muito pequeno, essa é a área aqui, é a área de um triângulo, ou seja, é meio de R vezes
este lado aqui. E esse lado é igual a R vezes dφ. Então, dA é igual a meio de R2 dφ. Ora, dA dt, consequentemente, é igual a meio de R ao quadrado vezes dφ dt. Mas já sabemos que isso aqui está relacionado a uma constante. Veja só, aqui a lei das áreas. O que temos aqui? É que dA dt é igual a uma constante, que é L0, a componente z do momento angular, dividido por 2 vezes m. M é a massa da partícula que se move sob a ação de uma força central. Isso aqui vale para qualquer força central. Não é só para gravitação. Qualquer força central vale isto. Agora, o que essa lei das áreas diz? É que a área varrida pelo vetor posição, ela é proporcional ao intervalo de tempo. Isto, gasto pelo vetor posição para sair de um ponto e chegar até outro ponto. Ou ainda, o móvel percorre, o vetor posição dele, percorre áreas iguais a intervalos de tempos iguais. Mas o que é importante é que a área é proporcional ao tempo. Por exemplo, se for ao longo de um período, a área varrida pelo vetor posição, que vamos ver depois, por exemplo, que é igual à área de uma elipse, né? Esta área é proporcional ao período. É isto. Né? Muito bem. Essa é uma das leis de Newton. Agora vamos analisar outros aspectos, dentre eles a questão das leis de Kepler. Né? Qual é o nosso objetivo no futuro, ou daqui a pouco? É resolver esse problema quando se trata de uma força gravitacional, cuja energia potencial se escreve como menos G, a constante da gravitação universal, vezes a massa, por exemplo, do Sol, vezes a massa do planeta, m vezes m, m maiúsculo vezes m pequeno, dividido por r. Esse é o nosso problema agora. Mas vamos tratar essas expressões de uma forma bem geral. O nosso problema aqui, na verdade, nós gostaríamos muito é de deduzir uma expressão para a órbita. O que significa isso? Determinar R como função de φ. É isso que vamos fazer. Bom, em primeiro lugar, a gente pode escrever uma equação para as órbitas. Como eu faço? Eu escrevo dt igual a m vezes r ao quadrado sobre L0 vezes dφ. E onde tem dt, como aqui, dr e dt, eu agora posso escrever como dr dφ vezes alguma coisa. O fato é que eu posso fazer esse exercíciozinho e vou chegar a uma expressão muito interessante. Ou seja, eu tenho aqui, chamando ou introduzindo, né, U como sendo igual a 1 sobre R, eu tenho aqui uma equação para a órbita, d2u, dφ2, mais u, e agora eu tenho uma constante, vezes f de 1 sobre u, dividido por u ao quadrado. Veja que se eu tenho aqui aquele problema que eu mencionei antes, da órbita dos planetas, essa equação aqui não é muito difícil de resolver. É só procurar uma solução do tipo u é igual a alguma coisa vezes cosseno φ, né? Você encontra uma solução. Então, tenho aqui uma alternativa para as órbitas. Né? Ora, nós vamos nos interessar por aquele tipo de problema que eu especifiquei antes, né? U de R igual a K sobre R, ou menos K sobre R, e nós vamos mostrar, né, que a solução envolve uma das cônicas. Né? Ora, 3 dessas cônicas, né, o círculo, a elipse e a parábola, elas podem ser escritas dessa forma. A gente vai ver o que é esse R e C, onde epsilon é uma constante característica, na realidade, de
cada uma dessas curvas, né, que são as cônicas, de forma que aqui eu tenho já uma expressão que é bastante geral, é uma forma de escrever esta curva na qual eu introduzo o conceito de R como função do ângulo φ. Né? Muito bem, não vamos falar da hipérbole, vamos falar da parábola. No caso da parábola, veja que no caso da parábola, esse epsilon que nós tínhamos aqui, que é a excentricidade, né, é igual a 1. E a parábola é o lugar geométrico dos pontos do espaço, de tal forma que cada ponto é equidistante a um ponto fixo, que é o foco, e é uma linha reta, conhecido como diretriz. Né? Isso tem aqui uma definição de... E a elipse, né? A elipse, eu estou aqui apresentando a figura, porque o que é característico da figura, da elipse, o que é importante para a gente, é que ela exibe dois focos. Além disso, a elipse ela é caracterizada por um semi-eixo maior, que chamamos de A, e um semi-eixo menor, que chamamos de B. Agora, eu queria, já neste ponto, né, dizer o seguinte: nós vamos escrever uma expressão para descrever a elipse de R como função de φ. E também quero agora destacar a questão da excentricidade. A excentricidade é uma característica da elipse e eu posso usar só esse parâmetro A e a excentricidade. Eu posso escrever B em função de A e da excentricidade. A excentricidade da elipse é definida da seguinte forma. Considera a distância, por exemplo, do Sol ou de um dos focos até o centro da elipse. Essa distância eu escrevo como sendo igual ao semi-eixo maior A vezes epsilon. Então, é assim que a gente deve definir a excentricidade da elipse. Muito bem, a elipse é o lugar geométrico dos pontos do espaço, tais que esse ponto, a distância até esse foco e a distância até o outro foco, a soma dessas duas distâncias é sempre constante e é igual a 2 vezes A, onde A, como dissemos antes, é o semi-eixo maior da elipse. Como eu disse antes, eu posso escrever o B, o semi-eixo menor, em função de A e da excentricidade. Na verdade, é um triângulo retângulo, mas a gente não vai mostrar isso agora. E a equação da elipse é R igual a A vezes 1 menos epsilon ao quadrado, onde epsilon é a excentricidade da elipse, que é sempre menor do que 1. Vamos ver isso depois. Dividido por 1 mais epsilon vezes cosseno φ. Lembrando que a área da elipse, né, a gente pode calcular aqui a área da elipse, e a área da elipse se sabe que é igual a π vezes A vezes B. A circunferência é um caso particular da elipse, onde a excentricidade, agora que eu estou chamando a atenção para essa excentricidade, onde a excentricidade dessa curva é igual a 0. Exatamente, os dois focos coincidem, né? E, portanto, a circunferência, nós dizemos que R é uma constante, né? Muito bem, mas é um caso de uma elipse para a qual a excentricidade é igual a 0. Muito bem. Então, vamos agora voltar ao nosso problema das forças centrais. É muito útil a gente utilizar, né, a conservação da energia. E a energia é igual à energia cinética mais a energia potencial. E essa energia se mantém constante ao longo de todo o movimento. Claro que ela depende das condições iniciais, né? Mas, de qualquer maneira, uma vez iniciado o movimento, ela tem uma energia bem definida, a partícula, né? Ela é dada por esta expressão aqui de T mais V. Como essa energia tem dr dt aqui, ao quadrado, veja que coisa interessante. Em princípio, eu posso achar R como função do tempo. Como é que eu faço? Eu passo esses dois termos para o lado esquerdo, e agora eu divido dr
extrai a raiz quadrada, né? E agora eu tenho essa expressão aqui, dr sobre raiz quadrada desse termo e menos L0 ao quadrado sobre 2m, 1 sobre R2 menos U de R, é igual a mais ou menos, porque é claro que se eu extrair a raiz quadrada eu tenho duas possibilidades, mas aqui eu estou falando da velocidade que nós chamamos de dr dt, ou seja, R aumenta com o tempo às vezes e às vezes diminui com o tempo. Esse é o sentido do sinal mais e do sinal menos ali. Mas, em princípio, veja, eu posso determinar R como função do tempo. Basta que eu saiba muito bem efetuar integrais. E olha que nem toda integral é muito simples. Eu integro desse lado, integrando desse lado aqui eu tenho t menos t0, e agora aqui eu tenho um problema de determinar R como função do tempo. Mas vamos agora determinar as órbitas a partir da conservação da energia. Eu começo com essa equação, que eu já enunciei antes, e agora eu substituo o dt aqui em função do dφ e R. Portanto, eu, em princípio, consigo obter, tomando o sinal menos, né? Porque aqui eu já considerei só o sinal mais. Então, vamos considerar só o sinal mais. Posso também tomar o sinal menos. Tomando o sinal menos, eu tenho esta expressão aqui. E veja que aqui aparece menos d de 1 sobre R aqui. Então, eu faço agora uma mudança de variáveis, né? De tal maneira a que eu chame 1 sobre R igual a U. Aqui, então, aparece du com o sinal menos, e aqui raiz quadrada de 2m vezes E, menos U de U, porque eu mudei de variáveis, né? Dividido por L0 ao quadrado, menos U ao quadrado, né? Ou seja, o resumo é o seguinte, eu vou agora aplicar essa fórmula, que é muito geral, para o caso nosso específico, que eu estou agora falando do movimento dos planetas. Esse U de R aqui, energia potencial gravitacional, né, depende da massa do planeta, M, né, pequeno, minúsculo, e M maiúsculo, que é a massa do Sol, e G, que é a constante da gravitação universal. A energia se escreve assim, a gente escreve K como sendo igual a M vezes G, e caímos numa integral. Pronto. É aquela integral, só é que para esse caso específico da gravitação universal, movimento dos planetas em torno do Sol. Eu tenho aqui, então, a equação das órbitas aqui. Ora, eu tenho aqui uma integral para fazer. E essa integral, a gente vai lá e consulta uma tabela de integrais, né? A integral de dx de ax2 mais bx mais c é igual a 1 sobre raiz quadrada de menos a, arco cujo cosseno é menos b mais 2ax dividido por raiz quadrada de delta. Delta, essa expressão aqui, é b2 menos 4ac. Eu escrevi aqui a expressão. E, portanto, veja, eu tenho aqui uma solução analítica simples para a equação das órbitas. O resumo está aqui. R depende do ângulo φ, de tal forma que eu tenho uma constante 1 sobre 1 mais epsilon cosseno φ. Aqui está. A lei de Kepler, que ele enunciou com base nas observações, e esse foi o grande trunfo do trabalho de Newton, demonstrar que as órbitas são elípticas. Mas, cuidado, nós estamos demonstrando coisas aqui mais gerais, resultados mais gerais ainda. Por quê? A órbita depende da energia, porque a excentricidade, aqui está, depende da energia. É claro que aqui eu tenho 4 tipos de órbitas possíveis para, em princípio, os planetas não, porque eles já formam estados ligados, mas objetos no sistema solar, né? Eles podem ter 4 tipos de órbita. Vamos olhar aqui para a excentricidade. Se a excentricidade for igual a 0,
né? A gente já falou sobre isso. Veja, a órbita é uma circunferência. É isto mesmo. Se a excentricidade estiver entre 0 e 1, portanto, se nós estamos falando aqui de energias negativas, eu tenho uma energia cinética e tenho uma energia potencial, mas essa energia potencial é sempre negativa. O resultado disso é que a soma pode ser negativa. Então, no caso de energias negativas, ou no caso de excentricidades entre 0 e 1, nós temos órbitas elípticas. Aí está a lei de Kepler. Mas eu vou deduzir resultados mais gerais do que a lei de Kepler. Porque a órbita também pode ser uma órbita que é uma parábola. É o caso em que a energia é igual a zero, é um caso muito particular, né? Energia igual a zero, veja, a excentricidade é igual a 1 e eu tenho uma parábola. E se a energia for positiva, a trajetória é uma hipérbole. Então, se eu lançar um objeto a partir da superfície terrestre, se essa energia for muito grande, a órbita pode ser uma hipérbole, pode ser uma parábola, pode ser uma circunferência, pode ser uma elipse. É isso que a gente gostaria de destacar desse estudo que estamos fazendo aqui. E, finalmente, a gente vai agora considerar, né, a questão da lei que especifica uma relação entre o período da órbita e o semi-eixo maior da órbita. Essa lei, né, ela pode ser deduzida a partir de algumas expressões. A primeira é que eu posso escrever, né, que A vezes 1 menos epsilon ao quadrado é igual a L0 sobre mk. Essa é uma primeira expressão que a gente usa. Uma segunda, agora, a partir dessa, eu posso mostrar que B, o semi-eixo menor, no caso do movimento dos planetas, com um determinado valor do momento angular, né? B é igual, e essa aqui é a expressão principal que a gente vai usar. B é igual a A raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de L0 ao quadrado dividido por mk. E esse é um resultado importante, ou seja, eu expressei esse semi-eixo menor aqui, B, em função do semi-eixo maior e da excentricidade. O resultado é este que está aqui. E eu uso também o fato de que A pode ser expresso como sendo igual a menos K sobre 2E. Olha só que coisa fantástica. O semi-eixo maior depende da energia do planeta, da partícula que se move em torno do Sol. Esse é um resultado realmente belíssimo. Veja que a energia é negativa, por isso que eu tenho esse sinal negativo aqui. Muito bem, agora vamos deduzir, né, essa que eu chamo de terceira lei de Kepler. Ora, ao longo de um período inteiro, o vetor posição varreu uma área que é igual à área da elipse, π vezes A vezes B. Aqui está. A área igual a L0 sobre 2m vezes t. É a lei das áreas. Só que agora eu considero um período. Ora, A igual a π vezes A vezes B. Portanto, o período é igual a 2m vezes A dividido por L0, vezes π vezes A vezes B. Tenho essa massa aqui em cima. E agora eu tenho aqui A e substituo aquela expressão para B aqui. Olha só que coisa interessante que eu obtive. T é igual a 2 vezes π vezes A elevado a 3 meios, vezes, agora, tudo isso aqui é raiz quadrada de 1 sobre a massa do Sol vezes a constante da gravitação universal. Olha só, o período ao quadrado, se quiser, ele é proporcional ao cubo do semi-eixo maior. Essa expressão aqui, por outro lado, está dizendo a mesma coisa.
T igual a 2π vezes raiz quadrada de 1 sobre g vezes m. Veja que agora isso aqui só depende da constante da gravitação universal e depende da massa do Sol. Esse resultado aqui é absolutamente fantástico, né? Ou seja, se aplica a todos os planetas igualmente. Todos os planetas igualmente. Ora, temos aqui um resultado, digamos, experimental, né? E veja como obedece a essa lei, né? Aqui, na realidade, nós estamos colocando o quadrado do período T2 e aqui o semi-eixo maior. É claro que aqui temos uma relação linear, né? E a gente pode deduzir o coeficiente linear porque ele está relacionado a G e M. Então, veja-se que o estudo do movimento sob a ação de forças centrais é absolutamente fantástico. E ele nos leva a novas visões e alternativas sobre o movimento de objetos quando estão sob a ação de uma força gravitacional. É claro que as leis de Kepler se inserem nesse contexto. Nós deduzimos as leis de Kepler, mas fomos um pouquinho mais além, porque consideramos outras possibilidades para as órbitas.